Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim. Bem, quarta-feira, hoje é o dia de a gente estar revendo as análises feitas na segunda-feira e está ajustando também as linhas de preço de acordo com a movimentação do gráfico. Então, vamos estar analisando aqui tudo que aconteceu nos papéis já analisados no vídeo anterior e observar, analisar como os preços se comportaram dentro da nossa estratégia da FLFX, certo? Então, eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Prestem bastante atenção que a gente vai estar reajustando tudo novamente. Então, vamos que vamos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, esses aqui são os ativos que foram analisados na segunda-feira. Então, vamos voltar a nossa análise aqui para o EURUSD. No caso, a nossa análise ela começa no time frame mensal. A gente vê aqui que no time frame mensal a gente tinha registrado o preço de fechamento do último candle do mês passado, registrado por essa linha azul escuro. Então, o preço não voltou para buscar a média, esse preço de resistência do candle de fechamento do mês passado. Tendo isso, vamos para o semanal. Dentro do gráfico semanal, nós tivemos aqui, deixamos registrados o preço de fechamento da semana passada, indicado por essa linha roxa, certo? E além desse preço da semana passada, também deixamos registrados aqui o preço da média de 9, sendo que ela já andou, a gente tinha registrado ela mais aqui em cima, e a média de 9 agora se encontra aqui embaixo. Então vamos estar colocando novamente a linha que indica preços importantes no time frame semanal aqui, reajustando a média de 9. Então reajustamos aqui a média de 9. Além da média de 9, tínhamos colocado a linha de preço na média de 20 low aqui, já movimentou. Vamos estar reajustando novamente. Vou tirar daqui e colocar em cima da linha, no caso do preço, que a média de 20 low indica. Reajustado. Vamos fazer o mesmo para a média de 20 comum. E a média de 20 high não se movimentou, então continua correto essa marcação de preço. Além disso, vamos ver se a gente tinha definido mais alguma linha no semanal. Tínhamos aqui a média de 200 aqui em cima, porém também não se movimentou pela distância do preço atual. Então vamos continuar mantendo ela aqui, certo? Semanal reajustado. Vamos agora para o diário. Uma observação no semanal é que este candle, no caso, não fechando abaixo dessa mínima, possa ser que esteja armando um trap, certo? Então fiquem atentos, caso essa semana feche com esse candle dessa maneira e o candle da semana que vem feche acima dessa máxima deste candle dessa semana, teríamos aí um trap configurado e alvos lá em cima, muito provavelmente na média de 9 e as médias de 20, certo? Esse é o time frame semanal do EURUSD. Vamos para o diário. Dentro do diário, nós temos esses preços que definimos no começo da semana. No caso, tínhamos registrado o preço de fundo, no caso, este preço de fundo formado por esse fechamento aqui. Podemos ver que o preço fechou abaixo, certo? E enfim, continua sendo um preço importante. Vamos estar mantendo essa linha aqui, porque possa ser que o preço retorne para buscar esse preço de resistência do fundo diário anterior para voltar a cair, caso o dólar continue subindo. Caso o dólar continue subindo, vamos ver aqui um toque nesse preço e uma queda. Além deste preço de fundo, registramos aqui este preço de topo, certo? Formado por este topo. Então
como é um preço de topo formado por um fechamento de topo, ele não se movimenta, ele se mantém em comum. Também deixamos registrado aqui o fim da nuvem de Ichimoku no diário. Então, vou estar mantendo essa linha. Mantemos aqui. E além disso, tínhamos aqui registrado a média de 20 inferior, que já andou, certo? Se encontra aqui o preço da média de 20 inferior. Além disso, temos aqui o preço indicado pela média de 20 normal e da média de 20 superior. Preços do diário reajustados. Vamos agora para o time frame. Poderíamos estar registrando também aqui a média de 9, certo? Vamos agora para o time frame H4. Dentro da H4, o que nós temos? Nós tínhamos aqui no início da semana informado que caso a partir daqui, no caso deste fundo, o EURUSD voltasse a subir, a gente poderia projetar um FIBO dessa pernada aqui de baixa. Então, tínhamos colocado justamente essa visão, se ele passasse a corrigir a partir desse momento, poderíamos estar buscando um retorno, né, um repique até os níveis de 51,50 e 61,8 de FIBO dessa pernada de baixa na H4. Como não se concretizou, o gráfico continuou caindo. Vamos estar aqui apagando esse FIBO apagado. Vamos aqui estar retirando também as linhas referentes aos 50% e 61,8, que eram, no caso, era essa linha e essa linha. Preço do H4 removido. Vamos agora, vou retirar essas linhas aqui também. Vou retirar todas aqui de H4, vamos voltar a marcar, certo? Então, linhas de preço do H4 retiradas, vamos estar marcando novamente. Temos aqui um preço de fechamento de fundo no H4, indicado aqui por esse preço, por este candle aqui, fechamento. Além disso, temos aqui médias importantes na média de 20, onde o preço já se encontra, certo? Então, vou deixar registrado aqui a média de 20 e a média de 20 superior. Eu acho bacana que a gente está fazendo observação no EURUSD que vocês viram aqui que ele iniciou um movimento de queda e quando ele chegou nesse nível, ele deu esse repique e ele veio buscar justamente aonde? A média de 20 do H4 para depois voltar a cair e mais uma vez, quando deu esse repique, ele buscou a média de 20 superior e retraiu. Neste momento se encontra a média de 20. Vai depender da movimentação do dólar. Caso o dólar continue a subir, muito provavelmente ele não vai ter força de passar essa média de 20 e volte a buscar aqui o fundo, ou busca a média de 20 superior e se o dólar continuar a subir, vou voltar a cair aqui, no caso não ter força para fechar acima da média de 20 superior, certo? Então o EURUSD é isso. Poderíamos estar registrando aqui, além dessas médias, a média de 20, a média de 200 aqui em cima, preço da média de 200, e temos aqui este preço de topo, não se movimenta, mais uma vez tentando aí identificar até onde o gráfico estaria corrigindo, já que a gente teve esse movimento de queda bem grande e possa ser que ele volte a corrigir agora. Vamos estar novamente traçando Fibonacci no time frame H4. Como a gente registra nossas linhas de preço no H4 com a linha verde, eu vou estar aqui definido com a linha verde novamente. Então, temos novos preços de Fibo de 50% e de 61,8, regiões aí importantes no H4. Caso o dólar
volte a cair, poderemos ver aqui uma alta até nessa região aqui, para quando chegar aqui voltar a corrigir, e se o dólar tiver uma visão de longo prazo maior, que é o que a gente tem como meta de macro, é o dólar se desvalorizar, então estaríamos aqui buscando compras a partir do momento que o candle fecha acima da média de 20 high, compras até essas regiões aqui e depois, enfim, esperar um repique para comprar novamente aqui embaixo, visando alvos lá em cima, se o dólar voltar a cair, certo? Então, Euro USD reajustado para vocês. Vamos para o GBP USD. GBP USD numa configuração semelhante ao Euro USD. Vamos aqui no gráfico mensal, por onde começa a nossa análise. Nós tínhamos registrado aqui no gráfico mensal do GBP USD este fundo do mensal, certo? No qual o gráfico não voltou para buscar, mas como é uma região importante, vamos estar mantendo esse preço do mensal aqui, linha azul escura. Tendo isso, não tendo mais regiões de preço importante no mensal para baixo, vamos para o semanal. Dentro do semanal temos uma configuração parecida com o GBP ou com o Euro USD. No caso, dentro do semanal do GBP USD, nós temos aqui um preço importante formado pelo fechamento do candle da semana passada, que é este preço onde a linha roxa se encontra. Além disso, temos aqui preços importantes na média de 20 low. Vocês podem ver que ela estava aqui antes e agora já se encontra aqui embaixo. Vamos estar reajustando. Está coincidindo com a média, com o fundo do mensal que a gente viu, que a gente reajustou, na verdade não reajustou, mas reviu agora há pouco. Então, a média de 20 low no semanal reajustada. Vamos agora para a média de 20 comum. Média de 20 comum desceu um pouquinho, reajustada agora. Além disso, média de 20 high não se movimentou, mantemos aqui. Vamos ver se a gente marcou alguma resistência mais acima. Sim, marcamos aqui a média de 200. Vamos manter, não se movimentou. E no semanal é isso. No caso, temos aí 3 preços do semanal, 4 preços do semanal próximos. No caso, 3 preços pelas médias de 20 e um neste fundo do semanal da semana passada. Semanal analisado, vamos para o diário. GBP USD no diário, nós tínhamos aqui, assim como o Euro USD, definido um preço importante neste fechamento de fundo aqui. Então a linha azul claro define este preço. Como este preço nosso movimento, vamos manter aqui. Além disso, temos resistência no diário importante na média de 9, na média de 20, na média de 20 low, na média de 20 normal e na média de 20 normal ou high. Estão aí reajustadas as médias de 20, os preços da média de 20. Temos aqui também esses preços de topos que a gente deixou marcado, que não se movimenta, então vamos manter. No caso, este preço de topo coincide com a linha do Ichimoku. E é isso no diário. Vamos agora para o H4. Na verdade, no diário a gente teria aqui um novo fundo também aqui embaixo, né? Além deste fundo daqui, teríamos aqui este preço de fechamento de fundo. Eu retiraria esse aqui agora, já que a gente sempre visa pegar movimentos já exaustivos. Então, se eu fosse procurar por uma compra, eu procuraria aqui neste último fundo, talvez, caso o dólar volte a cair. E vendas lá nas médias de 20 lá em cima, certo? Então esse é o diário do GBP. Vamos para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração. Tínhamos aqui as médias de 20 aqui em cima e já desceram. Assim como no EURUSD, no início da semana, a gente tinha visto que caso a partir daqui ele iniciasse um movimento de correção, a
a gente teria esses alvos de 61,8 e 50 de FIBO aqui. Como não se concretizou, o gráfico continua caindo a partir daqui. Vamos estar eliminando esses preços de 50 de FIBO, assim como o FIBO a gente vai estar removendo. Então, removido isso, vamos agora estar redefinindo os preços. Então, temos aqui um preço importante, que é este preço no H4 de fundo, formado por este candle. No caso, vou dar um zoom para ficar melhor. Este preço aqui no H4, certo? Por esse fechamento. Além disso, teríamos aqui um preço na média de 20, onde o gráfico se encontra agora. Como fica muito um range muito curto, eu prefiro deixar aqui na média de 20 high, justamente que o preço ainda está indicando uma venda, certo? A gente teria uma venda aqui e possivelmente, caso o dólar continue a subir, outra venda aqui quando o preço triscasse aqui, venda buscando, caso o candle não feche acima da de 20, uma venda aqui buscando novamente preços aqui embaixo. Essas médias, essas linhas de H4 eu vou remover, na verdade eu vou reajustar essa daqui, botar na média de 200, e essas duas eu vou estar removendo, certo? Removido. Pronto. H4 analisado para vocês. Tínhamos aqui um topo também aqui em cima do H4, mas está muito longe, vou deixar aqui só para registrar. Assim como no GBP/USD, podemos aqui, a partir do momento que acreditamos num repique do GBP/USD e de uma queda no dólar, poderíamos estar traçando aqui o Fibonacci novamente no H4, dessa pernada de queda, o que nos daria esses alvos aqui de FIBO de 50% e de 61,8, onde o de 50% se encontra muito próximo da média de 20 low no diário, certo? Então o GBP/USD é isso, ainda se encontra em um momento de venda, de acordo com o fechamento do candle abaixo da média de 20 low. Buscaria, como indicado pela estratégia, pontos de venda, um ponto de venda que seria aqui, ou no semanal, aqui em cima, buscando essas regiões mais embaixo ou preços mais abaixo, caso o dólar continue a subir. Movimentos de compra, fechamento do candle acima da média de 20, compra, stop no último fundo, visando os preços de 61, enfim, esses preços mais aqui acima, GBP/USD analisado. Vamos agora para o Shao. Ele está gravando legal, tá pegando, ok. Shao/USD, gráfico mensal. Temos aqui algumas regiões que marcamos no mensal, média de 20, média de 20 low ou high, estes topos no mensal. Poderíamos marcar aqui novamente, na verdade estava marcado, só que como a média de 20 low desceu, a gente vai ter que reajustar ela no mensal, temos que trazer ela para cá, para o preço que a média indica, no caso botar a linha em cima da média. Então, mensal reajustado, vocês podem ver que o preço ainda está aqui embaixo, está um pouco longe do mensal, o que não quer dizer, como já foi dito aqui, onde é que foi que eu falei? Não, foi como dito no mês passado, que o Shao/USD poderia, apesar de ter caído a níveis até aqui embaixo, poderia voltar para fechar acima da média de 20, e foi o que aconteceu, está registrado aí nos vídeos antigos, vocês podem estar conferindo. O candle do mês anterior fechou, como falado, acima da média de 20 low, e pode ser que isso aconteça também com o Shao/USD aqui, pode ser que até hoje é dia 24, pode ser que até o dia 30, 31, não sei que dia que acaba esse mês, ele possa vir fechar novamente acima da média de 20 low, caso o Shao/USD, ou caso o dólar comece um movimento de queda.
Então, chá USD no mensal é isso. Vamos para o semanal. Dentro do semanal, tínhamos registrado aqui algumas resistências. No caso, vamos estar dando início aqui embaixo. A média de 200 que foi sinalizada ainda se encontra aqui, então vamos manter essa linha aqui. Além disso, tínhamos registrado este preço de fechamento do semanal aqui. Tínhamos registrado a média de 9, que não se movimentou, na verdade subiu um pouco, então vamos estar colocando a linha na média de 9 novamente. Média de 20 low tá ok, média de 20 normal desceu um pouco, vamos reajustar. Média de 20 high desceu um pouco, vamos reajustar. Aqui eu tinha colocado duas linhas. E tínhamos aqui este topo não movimenta, fica o mesmo. Então, semanal do chá USD reajustado. Vamos para o diário. Dentro do diário, no chá USD, tínhamos aqui definido este preço de fundo, no qual não foi atingido, então mantemos. E não se movimenta, então fica na mesma região. Além disso, tínhamos registrado as três médias de 20, que no qual já subiram, né? Vamos estar reajustando. Linha do diário na média de 20 low, linha do diário na média de 20 normal, linha do diário na média de 20 high. Tínhamos registrado esse topo não mexe, então vamos manter aqui. Tínhamos a média de 200 registrada e caiu um pouco, então vamos reajustá-la. É isso. Preços do diário no chá USD reajustados. Poderíamos aqui estar traçando um fibo nesse movimento de alta do diário, visando preços aqui. Provavelmente o preço deve estar no 61 de fibo, então vamos só de curiosidade estar traçando o fibo aqui. No caso, como é o time frame diário, a cor mais adequada para este fibo seria azul claro, então vamos colocar. Movimento de alta no chá USD de alguns dias atrás, o preço veio justamente buscar o 61,8 de fibo para depois voltar a subir. Então, a título de curiosidade, vou estar deixando aí. Na verdade, eu vou retirar porque caso o dólar volte continue a subir, o chá USD provavelmente vai buscar essas regiões do semanal ou do diário aqui embaixo novamente. Então, para que eu não fique procurando compras aqui no 61,8 e sim aqui mais embaixo, que seria um local mais adequado se o dólar continuar a subir, eu prefiro tirar este fibo do diário. Apesar de ser bastante eficiente, como foi visto aqui, eu prefiro retirar e deixar o gráfico limpo e esperar realmente a movimentação dos preços para alguma dessas linhas importantes de time frame maior. Poderíamos estar registrando agora este fundo aqui do diário, certo? E é isso. No diário é isso. Chá USD, vamos para o H4. Dentro do H4 temos a formação deste fundo agora. Registrado o fundo. As médias de 20 andaram, vocês podem ver então que elas estão aqui embaixo, eu vou estar reajustando. Vou buscar essa média de 20, vou registrar este novo preço da média de 20 low, o novo preço da média de 20 normal e o novo preço da média de 20 high. Poderia estar aqui colocando também a média de 200, que é uma média importantíssima. Então, principais preços no chá USD registrado para vocês. Vamos ver se a gente tinha marcado mais algum aqui. Aqui provavelmente era a média de 200, eu acredito, então vou estar removendo. E a chá USD dentro do H4 é isso, certo? Poderíamos estar aqui, como fizemos no GBP e no EURUSD, tá traçando um fibo desse movimento de queda. Então vamos estar aqui, inserir Fibonacci, retração, puxar aqui essa pernada de baixa, colocar o fibo na cor certa, que o nosso time frame H4 é visto pela cor verde. Então
temos aí preços importantes de FIBO no 50 e no 61.8, certo? Então, o XAUSD dentro do time frame H4 já sinalizou uma compra, no caso, neste fechamento acima da média de 20 high, compra, stop está aqui embaixo, quem comprou, deixa o gráfico ir e caso ande, venha buscar alvos aqui no 50 ou 61.8 de FIBO, ou nas linhas de resistência de time frame maior, como no diário e no semanal. E vendas, agora novamente, procuraria por vendas justamente quando o preço chegasse aqui, buscando alvos mais embaixo, ou quando o candle fechar novamente. Possa ser que, ou se deixar um padrão de trap, ou 1, 2, 3 de venda, poderíamos estar vendendo aqui em cima ainda, ou só quando ele fechar realmente abaixo da média de 20 low, para a gente estar buscando aqui alvos mais abaixo, quem sabe se o dólar continuar a subir, alvos mais abaixo ainda, certo? H4 analisado para vocês. Vamos agora para o SDCAD. O SDCAD time frame mensal. Vamos estar aqui revendo tudo de novo. Tínhamos aqui registrado no time frame mensal este preço de fechamento de fundo. Não se movimenta, mantém o mesmo. A média de 200 também mantém a mesma. Média de 20 low não mudou, continua a mesma. Média de 20 comum não mudou, continua a mesma. Média de 20 high não mudou, continua a mesma, certo? Tínhamos traçado aqui, por conta da beleza desse movimento do mensal de queda, um FIBO do mensal, que nos dá esses alvos aqui de 50 e 61.1 para o mensal, estão bem distantes, mas são alvos interessantes para a gente estar guardando. Vamos agora para o time semanal. Dentro do semanal temos aqui registrado a marcação deste preço de fechamento de fundo, no caso deste preço de fechamento de fundo. Além disso, tínhamos registrado aqui a bendita média de 200, que nenhum candle ainda dentro de várias semanas conseguiu fechar acima, certo? Então continua registrado uma média bem forte. Além disso, média de 20 low continua no mesmo, média de 20 deu uma caída, reajustamos e temos aqui também, poderíamos colocar a linha na média de 20 high, só que fica um range muito curto, então eu prefiro tirar e visar alvos mais longos, certo? Mesmo observando que a partir depois de ela ter tocado aqui, ela volta, toca na média de 20 high e recua, enfim, até o momento uma estrela. Possa ser que indique aí um movimento de correção do SDCAD nas próximas semanas, caso o dólar volte a cair, certo? Então, o SDCAD analisado. Vamos ver se tem mais alguma coisa no semanal. Teríamos só que vamos colocar, porque faz parte esse topo do semanal, porém está muito longe, está mais longe ainda que os alvos do mensal de FIBO, então não vai chegar tão cedo lá. Semanal é isso, vamos para o diário SDCAD. Dentro do SDCAD do diário tínhamos registrado este preço de fechamento de fundo aqui, ok? Além disso, não sei se marcamos aqui este preço de fechamento de fundo aqui, mas poderíamos ter marcado, certo? Que é um preço já bem antigo, mas que é importante, no caso é um preço importante ser marcado. O mais importante na verdade seria esse, então vou estar colocando aqui. E também este aqui são preços importantes no diário a serem destacados no SDCAD. Dentro do SDCAD no diário tínhamos registrado aqui também a média de 200, que já subiu, média de 20 que já subiu, média de low, média de 20 normal que já subiu, média de 20 high que já subiu também. Então reajustamos aqui, tínhamos marcado aqui este topo do SDCAD, então mantemos aqui este preço de topo sem mexer. Diário reajustado, vamos agora para o H4. Poderíamos aqui dentro do diário também
tá registrando o final da nuvem de Ichimoku, no caso nessa linha de Ichimoku. Então temos aqui um preço também muito importante pela nuvem, vale a pena registrar. E é isso no diário. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 tivemos aqui registrado este preço de fundo, ainda se mantém, continua o mesmo. Além disso, média de 200 no H4, deu uma leve caída, vamos reajustar. E além disso, deixa eu ver, temos aqui o preço, no caso essas linhas eram da média de 20, já subiram, este preço agora se encontra aqui, e esse aqui podemos marcar também média de 20 high, e este topo aqui também poderíamos estar marcando, certo? Então, principais resistências no H4 registradas. Vale a pena observar que nosso mindset já indicou uma venda aqui no fechamento deste candle abaixo da média de 20 low, venda. Como foi um movimento muito grande, o gráfico tende a corrigir, e no momento que ele corrige, o que acontece? Ele volta na média de 20 high para a gente fazer aquela venda fabulosa e buscar movimentos mais abaixo. Lindo, 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 lindo. Isso é a nossa estratégia, faz parte do nosso mindset, então observem que isso acontece bastante. O preço fechou abaixo da média de 20 low, venda. Quem está atento não venderia aqui, ou venderia em uma mão mais leve para esperar uma correção e vender onde? Na média de 20 low ou high, para nossa entrada de mestre aqui, risco quase zero. Já poderia ter colocado no 0 a 0, deixar a operação rolar, buscando aqui, quem sabe, a média de 200, e pegaríamos aí nada mais nada menos que 1.065 pontos. Então, o SDK analisado para vocês, compras agora só acima da média de 20 high, ou na volta, ou quando voltar a tocar a média de 20 ou média de 20 high, e no caso vendas, né? Compras só quando fechar acima da média de 20 high, e vendas poderíamos ter vendido aqui já, fechamento de novo abaixo da média de 20 low, ou quando o preço possivelmente se voltar a buscar a média de 20 ou a média de 20 high, poderíamos entrar pelo preço ou pela formação de padrões de candlestick, no caso em time frame menor, ou no próprio H4 de um trap ou 1, 2, 3 de venda, ou aguardar o fechamento de novo abaixo da média de 20 low, certo? O SDK analisado para vocês. Poderíamos aqui, como fizemos nos outros gráficos, traçar um Fibo no H4, pegando essa pernada de alta, o que nos daria alvos de retração de 50 e de 61,8, que coincidiria com o mensal e com o semanal, certo? No caso semanal da média de 20, como a gente pode ver aqui, ó, semanal da média de 20 coincidiu com o 61,8 de Fibo, então o que torna esse preço, essa região de preço aqui formada pela linha mensal, semanal e do H4 de 61,8, uma região de muita força para o preço segurar e voltar a dar um repique para cima. O SDK analisado, vamos para o SDJPY, time frame mensal, que é onde começa a nossa análise. Tínhamos registrado aqui este preço de topo, aqui, no caso, quando é a abertura, né, deste candle mensal, e topo deste aqui, do mês de junho. O preço não veio buscar ainda, então também mantemos aqui a média de 9 do mensal, e média de 20 normal e média de 20 low do mensal, certo? Além disso, vamos para o semanal. No semanal tínhamos registrado esse preço de topo, não movimenta, então continuamos aqui. Possa ser que ele venha buscar aqui novamente para depois voltar a cair,
Mas além deste preço de topo que tivemos registrado aqui, tivemos registrado no semanal, temos aqui a média de 20 comum, média de 20 low, certo? Então, não se movimentaram, continuam no mesmo preço, vamos mantê-las aí. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos preço de topo, que foi definido e continua, não se movimenta. Preço de fechamento de fundo não se movimenta, se mantém. Teríamos aqui um preço importante também na média de 200 do diário, está muito longe, mas tem que ser registrada. E nas médias de 20, tanto na low tivemos uma movimentação para cima, então reajustamos, reajustamos e reajustamos. Tivemos aqui no início da semana, tendo em vista que poderia acontecer um movimento de repique no início da semana, então tínhamos traçado este fibo, o que não se concretizou, então eu vou estar removendo esse 61.8, na verdade não se concretizou por pouco, né? No caso o gráfico andou um pouco mais, eu vou estar mantendo, vou estar reajustando o fibo para cá, o que faz com que o 51 e o 68 subam também, então reajustando 61.8, reajustando 50 de fibra. Vamos manter aí essa pernada de alta no H4, sendo que a gente está vendo do diário. Vamos agora para o H4. A pernada continua a mesma, as regiões de 50 e de 61.8 continuam a mesma. E agora vamos aqui rever outras resistências que tivemos marcado. No caso, a média de 200 já subiu, ela estava aqui embaixo, agora se encontra aqui em cima, reajustado. Além disso, temos aqui este preço de topo a ser registrado. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum. Não marcaria aqui porque fica um range curto, eu vou marcar apenas aqui a média de 20 low, ok? Lembrando que estamos aí de acordo com essa estratégia, é um movimento de venda do USDJPY, onde a venda ocorreu aqui, o gráfico retorna, muito provavelmente vai buscar, assim como no SDCAD, a média de 20 high, para depois voltar a corrigir. Então, excelente venda, talvez aqui no USDJPY, caso o dólar volte a cair, ou no último topo da H4, vai depender aí se você entra por preço, ou por padrão de candlestick, ou pivô novamente, quando o candle de H4 fechar novamente abaixo da média de 20 low, teremos aí uma venda, no caso acompanhando o fluxo, né, de venda naquele momento, mas quem vendeu aqui ainda está na ordem, stop aqui em cima. Quem foi inteligente e viu que já estava um pouco esticado, poderia aqui estar aguardando repique para poder estar vendendo. Então, uma venda excelente é aqui, visando, assim como no SDCAD, a média de 200 aqui embaixo. O STJPY analisado para vocês. Vamos aí para o SP500. Dentro do SP500, gráfico mensal, tínhamos registrado preço de topo, se mantém o mesmo, média de 20 high, movimentamos e reajustamos, média de 20 comum não se movimentou, mantemos no mesmo lugar, média de 20 low subiu um pouquinho, vamos reajustar dentro do mensal. Temos esse preço de fechamento de fundo, nosso movimento deixamos registrado no mensal do SP500 é isso. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos aqui registrado este preço de fechamento de fundo, no qual não se movimenta, permanece o mesmo. Média de 200 subiu um pouco, reajustamos. Além disso, média de 20 low caiu um pouco, reajustamos. Média de 20 comum no semanal caiu um pouco, reajustamos. Média de 20 high, o preço se encontra aqui agora. Prefiro não estar marcando, prefiro estar marcando mais esses daqui embaixo. E tínhamos traçado aqui um fibo, certo? Do semanal, desse movimento de queda, o que nos deu
essas regiões de FIBO de 50 e 61,8 permanecem as mesmas, então não mexemos, certo? Lembrando que no time frame semanal o SP500 pintou uma venda, na verdade uma compra no rompimento da média de 20 high, porém essa compra se deu em cima da nuvem de Ichimoku, o que não é indicado, depois de uma forte movimentação de alta, no caso aí várias semanas já de alta. Então quem comprou aqui foi aquela velha sardinhada e deu espaço aqui para esse movimento de correção, acionando um stop de todo mundo que comprou aqui em cima, que não usa Ichimoku, que não viu que essa nuvem estava aqui e que também não viu, no caso, as médias de 20 indicando o movimento para baixo, né? Então a gente também tem que analisar a angulação das médias de 20, estavam para baixo. Situações que acontecem no mercado, acredito que até por manipulação para que a sardinhada compre aqui no topo e enche o bolso de que realmente é o shark da parada. Então, semanal analisado, vamos para o diário. Dentro do diário temos aqui algumas linhas que marcamos. Primeiro, este fundo no diário, certo? Do SP500, no qual não se movimenta, vamos mantê-lo aqui. Além disso, média de 20 high ou low, isso movimentou, subiu um pouco, reajustamos. Média de 20 comum subiu um pouco, reajustamos. Média de 20 high não tinha registrado, vou tentar deixar registrado, até porque no time frame diário SP500 pintou uma venda. Quem vendeu aqui vendeu corretamente, de acordo com o FLFX, porém vendeu aí depois de 3 ou enfim 4, 5 dias de queda. Quem vendeu aqui vendeu bem, poderia ter vendido com a mão menor para aguardar um repique nessas regiões, principalmente na média de 20 high do diário, e procurar uma venda aqui, caso o candle não feche acima da média de 20 high, certo? Então eu procuraria por vendas aqui e compras agora só quando o diário fechasse acima da média de 20 high, ou fizesse aqui um padrão de trap, 1, 2, 3 de compra, certo? Então vamos reajustar aqui a média de 200 que caiu e este topo aqui vamos manter. Então essas são as principais resistências no diário do SP500. Poderíamos aqui, por conta da beleza do movimento de alta, tá traçando um FIBO no diário, no caso desse movimento aqui de alta, certo? Pegando este fundo e este topo aqui no diário. Como é um time frame diário, vamos colocar a linha azul claro, que é o que indica a nossa estratégia da FLFX, o que nos daria preços de FIBO de retração de 50 aqui, 61,8 aqui. Caso o dólar continue a subir, vamos ver aí o SP500 talvez atingindo essas regiões aqui, certo? Inclusive o candle do diário está abrindo agora e já está ficando vermelhinho. Então vale a pena prestar atenção. O SP500 aí analisado para vocês no diário. Vamos para o H4. Dentro do H4 tínhamos registrado algumas médias de 20 que muito provavelmente já desceram e que já estão lá embaixo. Então este topo permanece o mesmo, não movimenta. Poderíamos aqui colocar, então, registrar a média de 200, certo? Aqui no SP500. Além disso, a média de 20 high, a média de 20 comum também, poderíamos estar aqui colocando. E além disso, o preço de fundo formado aqui por este fundo são aí as principais preços de resistência no H4 do SP500. Então, de acordo aí com a movimentação, como os candles ainda se encontram abaixo da média de 20 low, ainda estamos em uma tendência de queda, onde eu procuraria, quem sabe, uma venda aqui na média de 20 high,
Caso não feche acima, uma venda aqui por preço ou definição aí de padrões de candlestick como 1, 2, 3 de venda ou trap, ou um novo pivô que feche abaixo da média de 20 low para a gente estar vendendo e buscando regiões mais abaixo caso o dólar continue a subir. SP500 analisado para vocês. Vamos para o índice de Hong Kong. Dentro do índice de Hong Kong tínhamos registrado aqui essa resistência do mensal formado pelo mês passado, a média de 9 que está longe, que desceu um pouco, vamos reajustar. Mensal reajustado, vamos para o semanal. Dentro do semanal, no índice de Hong Kong, temos aqui este preço de fechamento de semanal passado, onde o preço se encontra no momento, né? Veio buscar preço mais abaixo e está voltando ao preço de fechamento do candle da semana, enfim, de semanas anteriores, que é, no caso, este candle. Além disso, tínhamos registrados aqui a média de 20 normal, média de 20 high, que já movimentou, então reajustamos, e poderíamos aqui colocar também, tendo em vista que a média de 9 e a média de 20 low estão juntas, um preço aqui importante dentro do semanal, ok? Além disso, tínhamos registrado aqui a média de 200, está bem longe, por isso não movimentou muito, então permanece. E além disso, podemos aqui definir este topo que está muito distante, mas faz parte do nosso mindset da FLFX, então fica registrado. Semanal do índice de Hong Kong analisado para vocês. Vamos para o diário. Dentro do diário, tínhamos aí definido este preço de fundo, não movimenta, permanece o mesmo. Tínhamos registrado também este preço de fundo aqui, né, formado por este candle, não movimenta, permanece o mesmo. Além disso, temos as médias de 20 que caíram, então vamos estar reajustando. No caso, a média de 20 low que estava aqui agora se encontra aqui, a média de 20 comum que estava aqui agora se encontra aqui, e a média de 20 high que se encontrava aqui agora se encontra aqui. Reajustar as médias de 20. Tínhamos aqui a média de 200 também que deu uma movimentação de baixa, podemos reajustar, marcar aqui e marcar também, no caso, este topinho do HK50 que está longe, mas faz parte da FLFX, então vamos estar mantendo. Diário do índice de Hong Kong é isso, vamos para o H4. Dentro do H4 do índice de Hong Kong temos aqui este preço de fundo, certo? Então temos aqui um preço de fechamento de fundo importante, sinalizado agora. Médias de 20 já desceram, então vamos reajustá-la. Média de 20 low estava aqui, se encontra aqui. Média de 20 comum estava aqui, se encontra aqui. Média de 20 high estava aqui, agora se encontra aqui. Essas duas linhas eu acredito que possa ter sido de algum fibo, vou estar removendo-as, certo? Então temos aí o H4 analisado, tínhamos aqui registrado também este topo no H4 e a média de 200 que está aqui em cima, vamos estar definindo. Dentro do H4, no HK50 é isso, como nos outros papéis poderíamos aqui estar traçando um fibo dessa pernada de queda do H4, então Fibonacci, vamos estar puxando aqui um fibo, como é no H4, vamos estar colocando a coloração do H4. Que nos dá esses alvos de 50 e de 61.8, onde o de 50 de fibo da H4 está coincidindo com a média de 20 low do diário, ok? Então 50 de fibo na H4 coincidiram muito perto da média de 20 low do diário. Índice de Hong Kong é isso, um gráfico já bastante esticado para baixo. Procuraria vendas agora no índice de Hong Kong, no toque do preço, ou na média de 20 ou na média de 20 high, que é sempre mais indicado na média de 20 high.
vendas aqui e compras caso o preço feche acima da média de 20 high, ou quando ela retornar, se o candle de compra fechar acima da média de 20 high e tivemos um repique, uma compra talvez aqui na média de 20 low, caso pintasse uma compra, no caso pintasse um candle fechando acima da média de 20 high, certo? Alvos de FIBO aqui, HK50 é isso. Vamos agora para o Bitcoin. Bitcoin mensal, temos aí preços que não se movimentam. Na verdade, esse preço de fundo de linha azul escura não se movimentou. Mantemos no mesmo lugar. Média de 20 se encontra ainda também no mesmo lugar. Não movimentamos, o topo não movimenta, mas está registrado, se mantém aqui o preço registrado. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal do Bitcoin, temos aqui este preço de fechamento de fundo, não se movimenta, permanece o mesmo. Tínhamos registrado aqui também a média de 20 low, já cai um pouquinho, vamos reajustar. Média de 20 comum tá ok, média de 20 high tá ok. E é isso dentro do semanal. Poderíamos aqui estar marcando também a média de 9 com a linha de preço do semanal, porém, como a gente viu aqui que a média de 9 falhou, até porque nada é perfeito, né? E mais, enfim, tivemos aqui uma compra indicada na média de 9, porém não ocorreu, até porque a média de 9 estava para baixo ainda e quando o candle se fechou acima da média de 9, o gráfico já estava esticado também e a linha e a média de 9 apontando para baixo, uma compra aqui não indicada, talvez feita pela sardinhada, e o que proporcionou esse talvez paviozão, no caso esse candle da semana passada, por ter estopado todo mundo e teve força aí para fazer esse movimento. Então vou estar removendo essa linha de preço da média de 9, vou manter as do semanal só onde vimos aqui, certo? Vamos agora para o diário. Dentro do diário Bitcoin USD tínhamos registrado este preço de fundo, ok? Preço de fundo não se movimenta, permanece o mesmo. Além disso, tínhamos registrado as médias de 20, no caso tínhamos registrado este candlezão, no caso que temos que registrar por conta do gap e pelo volume do candle. Além disso, temos aqui a média de 200 aqui em cima, acredito que ela tenha caído, ela estava aqui, já voltou a cair. Além disso, temos aqui no diário estes preços, no caso agora da média de 20, certo? Média de 20 comum, média de 20 high, média de 20 low e este topo formado por este candle. 4 principais preços no Bitcoin USD no time frame H4 ou diário. Eu tinha traçado aqui um FIBO dessa pernada de alta do Bitcoin, no caso daqui até aqui, o que nos deu alvos aqui de 61,8 e 50, lindos, alvos realmente muito interessantes, onde a gente pode ver que Fibonacci é muito perfeito. O candle fechou exatamente em cima da média de 61, do caso da retração de 61,8 de FIBO, então a pessoa que já esperava um repique do gráfico a partir do momento do toque de FIBO, talvez se atentou a uma compra aqui nessa região ou comprou no toque do preço na retração de 61,8 e está desfrutando aí de uma alta, talvez já com o stop no 0 a 0, deixando rolar, buscando aí alvos ou na média de 9 ou nas médias de 20 do diário do Bitcoin. Time frame o diário analisado, vamos para o H4.
Dentro do H4 temos aqui a indicação, tínhamos registrado este preço aqui de fundo, não se movimenta. Temos aqui o diário, também na linha azul é do diário. Temos também o H4 aqui, registrado, não se movimenta, permanece no mesmo lugar. Tínhamos registrado este preço de fechamento de fundo aqui também, não se movimenta, permanece no mesmo lugar. Além disso, temos aqui este novo preço de fechamento de fundo, formado por este candle, média de 20 low, média de 20 comum. Essas médias estavam aqui em cima, já caíram, né? Então, vou estar removendo. E no H4 do Bitcoin é isso. Temos aí os principais preços de resistência dentro do H4 no Bitcoin USD. Este topo, média de 200, preço de fechamento de fundo aqui e média de 20 e esse preço de fechamento de fundo. O Bitcoin no H4 já sinalizou um movimento de compra, certo? A partir do momento desse candle fechar acima da média de 20, poderíamos ter feito a compra aqui ou aguardar um repique até a média de 20 low para depois estar comprando já mais perto desse fundo e dessa resistência do diário e buscar alvos lá em cima, ou você comprou aqui, colocou o stop aqui embaixo, está deixando rolar, por enquanto está no negativo, mas de acordo com a nossa estratégia, e caso o dólar continue a cair, o Bitcoin vai iniciar o seu movimento de alta, buscando talvez aí, muito provavelmente, os preços das três médias de 20, certo? Então, quem comprou aqui tá com o stop aqui e alvos já aqui em cima, uma compra em relação a risco retorno saudável. Talvez aqui a gente tenha um 2 para 1, consegue estar tendo um 2 para 1, então uma compra interessante. Poderia ter sido feita aqui uma parte e outra parte no toque do preço na média de 20 low, visando aqui em cima, e novas vendas no Bitcoin USD, talvez aqui no toque do preço em 50 de FIBO, buscando 61,8 de FIBO do diário. Lembrando que no H4 já pintou compra, porém no diário e semanal do Bitcoin ainda estamos em um movimento de queda. Vai depender aí do dólar para que o Bitcoin, se o dólar cair, o Bitcoin volte a subir. Se o dólar subir, que o Bitcoin volte a cair, certo? Então, Bitcoin analisado, é isso. O Ethereum também se encontra em uma configuração semelhante, semanal ainda em venda. No caso, a venda ocorreu no fechamento deste candle abaixo da média de 20 low. Temos aqui preços importantes na média de 20 comum, média de 20 superior registrados, preço de fechamento de fundo no semanal. Dedinho está aqui porque indica uma venda no semanal interessante. Mãozinha está aqui porque indica uma compra interessante no semanal neste fundo. E uma venda aqui, já que é comum, a partir do momento que o preço feche abaixo da média de 20, retornar na média de 20 high para depois voltar a cair. Isso é o semanal do Ethereum. Vamos para o diário. No diário, na verdade, eu não estou conseguindo expandir aqui a escala do Ethereum. Não entendi muito bem o porquê, mas é uma configuração muito parecida com o Bitcoin USD. Então, no H4, caso enfim, assim como no Bitcoin, o Ethereum, se fechar acima da média de 20, high compra, stop no último fundo. Se estiver em regiões já do diário, no caso regiões de média de 20 do diário, procuraria por vendas, até porque tanto no time frame semanal quanto no diário do Ethereum, assim como no Bitcoin, estamos em movimento de baixa.
e conforme o dólar também teve um movimento de alta essa semana, não sei até onde o dólar consegue subir ainda. Minha visão do dólar macro ainda é de desvalorização do dólar, porém o dólar continua subindo essa semana e pode ser que continue subindo ainda mais semana que vem. Enfim, a gente sabe o que a gente faz de acordo com o que a estratégia dá, né? E com a visão macro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. 1 hora aí de vídeo. E enfim, espero que tenham entendido bem. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode estar deixando aí no comentário. Se inscreva no canal e acompanhe aí as nossas análises semanais, que com certeza várias entradas muito interessantes vão ser expostas aí e informadas para vocês, para que a gente consiga estar multiplicando, enfim, e com o dinheiro fazer o que a gente quer, né? Então, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e tamo junto. Se inscreve aí no canal que muita coisa boa tá